Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo portal RC1, iniciando aqui o nosso Esporte Notícias, principais informações do mundo do esporte, chegando até você daqui a pouquinho. A gente vem com informações da 12ª rodada do Brasileirão, a última aí antes da nossa pausa para o nosso Super Mundial de Clubes. Vamos lá falar também do Mundial, o pessoal se preparando. Fórmula 1 também nesse final de semana, Seleção Brasileira Feminina subindo aí no ranking da FIFA e muito mais para você acompanhar nessa tardezinha agora de sexta-feira aqui pelo Esporte Notícia. Informações chegando em nome também, claro, de parceiros. Começa em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, a loja mais completa aqui da cidade, da região. Você vai encontrar de tudo lá agora que esfriou, pessoal. Lá tem para você os cobertores, moletons, também tem lá para você toda aquela coleção completinha de cama, mesa e banho, cortinas também para a casa toda e muito mais para você ir lá conferir com os melhores preços também na Praça Francisco Simões, número 156. Telefone para contato é o 3652-1987 ou então pelo WhatsApp, o 98131-8731. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Também em nome da Wizard, a maior e melhor escola de idiomas, aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem sempre uma bem pertinho de você, esperando de portas abertas para você começar ainda hoje a aprender uma nova língua, alcançar a fluência e se destacar ao saber um novo idioma. Aqui em Dois Córregos fica na Avenida Fernando Costa, número 264. O telefone é o 3652-5444 ou então pelo WhatsApp, o 998 49 45 44. Vai lá você também conhecer um pouco mais da Wizard, que está também esperando por você de portas abertas. Bom, pessoal, vamos lá com informações também que chegam para a gente do nosso esporte. Inclusive, tivemos ontem também aí a nossa 12ª rodada do Brasileirão. Tivemos aí Bragantino e Bahia também. O pessoal, aliás, indo a campo também pela 12ª rodada. Jogo esse que, aliás, marca, como a gente bem disse anteriormente, a última rodada antes da parada aí para a data FIFA, E o Bahia venceu aí o Bragantino pelo placar de 3-0 nessa última quinta-feira. A partida foi no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Placar, inclusive, importante aí também, o tricolor de aço colou aí nos 4 primeiros colocados. Já o Massa Bruta acabou perdendo a chance de assumir aí a liderança no campeonato. Tivemos também o Vitória e o Cruzeiro, jogo aí que era de futebol, mas quase que acabou de mergulho, viu? Tão encharcado que estava aí também o gramado no Barradão. Vitória e Cruzeiro que ficaram no empate, placar de 0-0, a bola praticamente nem rolava quase em campo, jogo difícil aí, tudo igual então para os dois lados também. Tivemos Fortaleza e Santos, jogo pegado também aí na Arena Castelão, vitória importante do Santos, aliás, placar de 3-2. O Peixe chegou a abrir 2 gols aí de vantagem, conseguiu o Fortaleza empatar e no finalzinho o Santos conseguiu virar ainda, saindo agora da zona de rebaixamento, e você acompanha também como foi. E foi no sufoco, mas o Santos conseguiu uma vitória suada sobre o Fortaleza pelo placar de 3-2 na última quinta-feira na Arena Castelão pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe chegou a abrir 2 gols de vantagem no primeiro tempo, mas o Lion teve uma reação relâmpago na segunda etapa com 2 gols de pênalti marcados por Iago Pikachu. No entanto, o time paulista conseguiu arrancar a vitória já nos acréscimos da partida com gol de Rolezer. O resultado tira a equipe paulista da zona de rebaixamento e aprofunda a crise no Fortaleza, que cai para a 18ª colocação. Barreal e Guilherme foi quem anotou os outros 2 gols do time santista. O Santos chega aos 11 pontos após a 3ª vitória da equipe no Brasileirão. Já o Fortaleza fica estacionado nos 10 pontos. O Campeonato Brasileiro será paralisado agora por causa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Fortaleza e Santos voltam a campo somente no segundo fim de semana de 12 e 13 de julho. O Lion terá o clássico contra o Ceará.
o Peixe também terá um rival pela frente, receberá o Palmeiras. Datas e horários das partidas ainda serão definidos posteriormente pela CBF. Tivemos também ainda Corinthians e Grêmio. Esse jogo também acabou tudo igual, placar aí de 1-1. Corinthians saiu atrás no placar, conseguiu empate na arena do Grêmio, né, na casa aí gaúcha também, aonde inclusive um jogo que o Corinthians foi bastante desfalcado, né? Grande parte dos jogadores aí serviram as seleções, então ficou muito em cima para voltar e já jogar aí pelo Brasileirão. Então foi aí um time bastante reservas em campo, mas que fizeram um bom jogo. Foi um jogo corrido para os dois lados, principalmente no primeiro tempo, pegado, e você acompanha também com a gente um pouco aí dos pontos importantes dessa partida. Grêmio e Corinthians protagonizaram um jogo movimentado em Porto Alegre, especialmente no primeiro tempo, com boas chances criadas por ambos os lados. O placar não poderia ser diferente ao empate, 1-1. O tricolor abriu o placar com o Brett White após bela jogada do garoto Alisson. Ainda na etapa inicial, Breno Bidon acertou o chute no ângulo de Thiago Volpi para decretar a igualdade no placar. Na arena do Grêmio desfalcado, o Timão conheceu a sua quarta partida consecutiva sem vitória sob o comando de Dorival Júnior. O placar de igualdade impediu Grêmio e Corinthians de se aproximarem da zona de classificação para a Conmebol Libertadores nesta rodada, a última antes da paralisação para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Gaúchos e paulistas somam 16 pontos e ocupam a 11ª e 10ª posições, respectivamente. A equipe paulista do Parque São Jorge pula para o 10º lugar com 16 pontos e se mantém à frente do Imortal, que vem logo atrás em 11º. Grêmio e Corinthians agora têm 15 dias de férias antes de retornarem às atividades para um trabalho de intertemporada. A volta aos jogos ocorrerá somente em julho, no fim de semana de 12 e 13 de julho. O Timão encara o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. O tricolor, por outro lado, duela contra o Cruzeiro em Minas Gerais. A data e horário dos confrontos ainda não foram confirmados pela CBF. Tá aí, pessoal, tudo igual então para Corinthians e Grêmio também pela 12ª rodada do Brasileirão. Vamos lá falar de um dos jogos que acho que mais deu aí o que falar, viu? Porque para muita gente aí foi uma surpresa, que foi o Vasco, hein? Vasco em pleno Morumbi, simplesmente calando aí a torcida tricolor, porque ganhou e ganhou bem aí na casa do adversário. Placar de 3-1, tudo encaminhava para ser aí um 3-0, né? Mas no finalzinho o São Paulo conseguiu descontar aí um gol também na rodada. A torcida, aliás, a equipe saiu muito vaiada de campo, aí a torcida já havia feito protesto no comecinho do jogo, permaneceu durante o primeiro tempo, vendo ali que o time não estava jogando já bem, e você acompanha também essa partida aí que deu o que falar. O Vasco calou o Morumbi. Em noite fria de Dia dos Namorados, o Cruz Maltino estava inspirado. Com a atuação de Manuel, de Felipe Coutinho e Ryan, o time comandado por Fernando Diniz abriu 3-0 e sofreu um gol já nos últimos segundos da partida, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem dar nenhuma chance de reação para o tricolor. Os gols da vitória por 3-1 foram marcados por Ryan, Veguete e Nuno Moreira. Os donos da casa diminuíram com Rian Francisco. O time são paulino saiu derrotado da sua casa e ainda ouviu vaias da torcida são paulina durante e também ao fim do jogo. Ryan estava inspirado. O garoto, camisa 77 do Vasco, estava em uma noite pra lá de inspirada na última quinta-feira. Autor do primeiro gol também foi o responsável por roubar a bola de Enzo Dias no início do lance do segundo e criar outras diversas oportunidades para o Cruz Maltino. Ao lado de Coutinho, comandou a vitória dos visitantes no Morumbi.
O resultado e também o desempenho em campo ruins do São Paulo renderam protestos dos torcedores nas arquibancadas. Ainda no primeiro tempo, a torcida tricolor mostrava já sua insatisfação com o futebol apresentado na noite. Sendo assim, o time comandado por Luiz Beldia segue com 12 pontos e cai para a 14ª posição, a 1 ponto de distância da zona de rebaixamento. O Vasco chega a 13 pontos, volta a vencer após 2 jogos, ultrapassa o tricolor e fica em 13º lugar. O Campeonato Brasileiro agora terá uma pausa, devido à Copa do Mundo de Clubes disputada nos Estados Unidos, entre os dias 14 de junho e 13 de julho. O São Paulo só volta a campo no próximo mês para enfrentar o Flamengo, no Maracanã. O Vasco, por sua vez, duela com o Botafogo em pleno Newton Santos. A CBF, porém, ainda não definiu os detalhes dos jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí, pessoal, um pouquinho de como foi então essa partida também, São Paulo e Vasco aí em pleno Morumbi. Daqui a pouquinho a gente vem para falar mais também das partidas aí do nosso Brasileirão, mas antes eu falo em nome lá de AM Metais, a empresa que faz também a diferença na cidade, leva lá o seu material, dá um destino correto, você vai já estar ajudando o meio ambiente e vai ganhar dinheiro. Lembrando que está rolando também a promoção aí da Caixa Misteriosa em nome de AM Metais para você poder fazer parte. O telefone da equipe é 3652-1599. Tem também o WhatsApp, que é o 981712810, AM Metais. Também Agropecuária Bichos e Companhia, o lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação. Lá tem rações, acessórios para cães e gatos, banho tosa, artigos para pescaria, aquarismo, tem lá os peixinhos ornamentais e muito mais para você também. Fica ali na rua 15 de novembro, número 1117, o telefone é o 3652-4675, Agropecuária Bichos e Companhia. Ainda pelo Brasileirão, pela 12ª rodada, tivemos também Atlético Mineiro e Internacional. E o Inter acabou perdendo mais uma e complicando ainda mais o time também na tabela, hein? O Atlético venceu pelo placar de 2-0. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo na Arena MRV, em lance de disputa do Vitão e do Rony. O zagueiro colorado acabou fazendo o gol contra e depois na etapa final, já nos acréscimos, o Júnior Santos fechou aí o placar de 2-0. Então, o Atlético jogando em casa e saindo aí com essa vitória importante. 12ª rodada ocorreu então aí encerrando, aliás, pausando, né? Agora se inicia uma pausa aí, porque a gente começa o nosso Super Mundial de Clubes a partir de amanhã também. Aliás, vamos lá falar do Palmeiras, que treinou pela primeira vez com todo o elenco completo, né? Os meninos aí que estavam servindo as suas respectivas seleções se apresentaram também junto com a delegação já nos Estados Unidos e se prepara para o primeiro confronto, né? O Porto de Portugal, que ocorre no domingo às 19 horas e você acompanha também com a gente. O Palmeiras treinou pela primeira vez com o elenco completo nos Estados Unidos na última quinta-feira no Complexo Esportivo da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, se preparando para a tão esperada estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Estevão, Piquerez, Gustavo Gomes, Richard Rios, Emiliano Martinez, Facundo Torres, Benedetti e Luig se apresentaram na última quarta-feira e já trabalharam na última quinta ao lado de seus companheiros, mas com um controle de carga. Pelo fato de terem defendido suas respectivas seleções na data FIFA, alguns dos atletas convocados chegaram aos Estados Unidos com um desgaste maior. Desta forma, o trabalho realizado por eles na última quinta-feira foi moderado. A comissão técnica palmeirense comandou um treino de posse de bola, um ensaio com ênfase nas estratégias defensivas e ofensivas para o confronto com o Porto, além de uma atividade de bolas paradas. Como ainda haverá mais 3 treinos antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Porto no próximo domingo, às 19 horas pelo horário de Brasília, Abel Ferreira promoveu alguns testes nas equipes escaladas para o treinamento da última quinta, mas que não dão indícios do time que irá a campo enfrentar os portugueses.
Paulinho, uma das principais contratações do Verdão para a temporada de 2025, atuou como coringa na atividade, ou seja, ele poderia contribuir para ambas as equipes que se enfrentavam. A tendência é que Abel Ferreira comece a trabalhar com o time que enfrentará o Porto a partir do treinamento agora à tarde, que será fechado à imprensa. O Palmeiras ainda voltará a campo e voltou nesta sexta e volta no sábado, quando encerra a preparação para a sua estreia na Copa do Mundo de Clubes. Além do Porto de Portugal, o Palmeiras também enfrentará o Al-Ahly do Egito na próxima quinta-feira, às 13 horas pelo horário de Brasília, e o Inter Miami, time do Messi, dos Estados Unidos, no dia 23 de junho, segunda-feira, às 22 horas pelo horário de Brasília. Aí, pessoal, então, também o pessoal se preparando, além do Palmeiras, né, temos já nos Estados Unidos também Botafogo, Flamengo, Fluminense, pessoal também aí já visando, né, inclusive o Fluminense que já anunciou aí o Soteldo também, a primeira contratação visando aí esse super mundial de clubes. Vamos lá falar de Fórmula 1 também, porque tá chegando aí mais um GP neste final de semana. Aliás, agora o pessoal vai aí cruzar o Oceano Atlântico. Tá chegando o GP do Canadá, né? Também do pessoal aí para poder desenvolver. Lembrando que a gente veio ontem com um calendário já do próximo ano, já também em desenvolvimento. Essa corrida ocorre no domingo, a partir das 15 horas da tarde. E você acompanha com a gente também como que tá aí os preparativos. Depois de uma semana de descanso, a Fórmula 1 cruza o Oceano Atlântico e desembarca no Canadá para a 10ª etapa do campeonato de 2025. A prova vai ser realizada no circuito de Gilles-Villeneuve, em Montreal, e as primeiras atividades na pista acontecem nesta próxima sexta-feira. O circuito canadense recebe a prova desde 1978 até 1982, era chamado de Ilha de Notre Dame, mas foi renomeado naquele ano para homenagear Villeneuve, que morreu após batida na classificação para o GP da Bélgica daquele ano. Desde então, a corrida se tornou uma das mais tradicionais no calendário da Fórmula 1. Duas lendas do automobilismo dominam as estatísticas do autódromo. Lewis Hamilton e Michael Schumacher têm o maior número de vitórias no local, com 7 para cada um. Para ter ideia do domínio, os pilotos mais próximos da dupla são Max Verstappen e Nelson Piquet, com 3 triunfos. Além de Hamilton e Verstappen, Alonso é o único piloto do grid atual que já venceu também no circuito canadense, com triunfo em 2006. As últimas 3 provas foram vencidas por Max Verstappen em 2024, depois do caos com a chuva. Em meio a um calendário tão intenso como o da Fórmula 1 atual, com 24 corridas, o fã pode até achar que algumas corridas são rapidamente esquecidas ao longo da temporada. Mas com o GP do Canadá, que será disputado neste final de semana, a sensação normalmente é a oposta. Corridas malucas, primeiras vitórias históricas, zebras e até um muro que pune os campeões mundiais são alguns dos ingredientes que sempre trazem emoção em Montreal. Duas explicações ajudam a reforçar este histórico de boas corridas no Canadá. Primeiro, o clima instável, que assim como em Interlagos, ajuda a trazer provas mais movimentadas. A segunda característica é o traçado do circuito Gilles-Villeneuve. A pista é urbana, localizada na Ilha de Notre Dame, utilizando ruas de um parque. Então, pessoal, o GP do Canadá, domingo às 15 horas aí, para você poder acompanhar também mais uma rodada aí do nosso automobilismo. Daqui a pouquinho mais informações chegando para você. Antes eu falei em nome também lá do restaurante Fogão de Lenha, que é o Canto da Chuleta, é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar, saborear a melhor comida, o chopp mais gelado, sucos, tem lá as porções também. E agora também conta com os combos, você pode escolher aquela combinação que mais te agrada, que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E já falo também da Vero. Aliás, falar da Vero é falar de internet, mas que isso, internet de qualidade. E você confere com a gente agora também no recadinho.
Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV, mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Vamos lá, pessoal, com mais informações chegando para você agora e falar de seleção brasileira feminina, né? Porque tivemos boas notícias chegando também aí das meninas. Ontem, quinta-feira, o Brasil subiu no ranking da FIFA. A gente estava lá em 11º quando o Elias começou e a gente agora sobe para o 4º lugar. E é claro que fica essa grande expectativa, né? Após os amistosos com os Estados Unidos, também com o Japão, vitórias aí importantes que somaram e fizeram as meninas subir aí esses degraus importantes, visando já as competições também que chegam, inclusive a Copa do Mundo Feminina, que logo mais será também aqui no Brasil. E você acompanha as informações agora com a gente. A seleção brasileira feminina teve uma grande surpresa na última quinta-feira com o salto de 4 posições no ranking da FIFA. Após os amistosos contra Estados Unidos e Japão, o Brasil ficou na 4ª colocação, o que não acontecia desde dezembro de 2013. A seleção está atrás de Estados Unidos, Espanha e também Alemanha. Focando no ciclo da Copa do Mundo, que será disputada no Brasil, e na Copa América Feminina, que começa dia 12 de julho no Equador, o técnico Arthur Elias comemorou o feito e considerou também uma surpresa. Arthur Elias assumiu a seleção brasileira feminina em setembro de 2023, vindo do Corinthians, onde foi multicampeão. Com o Brasil, o técnico já realizou 29 jogos, são 19 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Quando chegou à seleção, estava na 11ª colocação. Durante esse período, a seleção brasileira conquistou a medalha de prata olímpica após 16 anos da última e venceu de maneira inédita a seleção dos Estados Unidos na casa das adversárias, saindo com um resultado positivo depois de 10 anos. O próximo desafio do Brasil é um amistoso contra a França, em Greenburn, no dia 27 deste mês. Depois, a seleção vai direto para a Copa América Feminina, que será disputada no dia 12 de julho ao dia 2 de agosto no Equador. O Brasil está no grupo B, junto com Venezuela, seu primeiro adversário, Bolívia, Colômbia e Paraguai. A seleção brasileira é a maior campeã do torneio, com 8 títulos em 9 disputas. Então, pessoal, informações da nossa seleção brasileira feminina, as meninas que logo mais estão na Copa América, já visando depois a preparação também para a Copa e tanto mais que vem aí pelo nosso calendário também. Vamos lá que eu chego para falar em nome agora da Fantasy Sports, pessoal, que é o seu site de apostas esportivas. Aposte online com a Fantasy Sports. Explore a emoção dos eventos esportivos, apostar e ganhar é com a Fantasy. Lembrando que é a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e também apostas bem-sucedidas. Então vem você também fazer parte da Fantasy Sports. E o nosso Esporte Notícia vai ficando por aqui. Agradeço a Era pela técnica, você que esteve também acompanhando e ficando informados com a gente. Eu volto agora amanhã, sábado, às 11 horas com o Sábado Esportivo. Na segunda-feira a gente volta também com a nossa programação. Desejo a você uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Fiquem todos bem e até mais.